Renato Rocha, conhecido como Negrete, foi o segundo baixista da banda Legião Urbana, uma das mais icônicas do rock brasileiro. Sua morte, ocorrida em 22 de fevereiro de 2015, foi marcada por circunstâncias trágicas, encerrando uma vida repleta de talento, mas também de dificuldades pessoais. Ascensão com Legião Urbana. Renato Rocha entrou para o Legião Urbana em 1984, após a gravação do primeiro álbum da banda, sendo convidado por Renato Russo, líder do grupo. Ele contribuiu significativamente para o som da banda nos discos 2, 1986, Que País é Este, 1987, e As Quatro Estações, 1989, tocando linhas de baixo que marcaram canções como Daniel na Cova dos Leões e Angra dos Reis. No entanto, a convivência entre os membros era frequentemente tumultuada, em parte devido ao temperamento forte de Renato Russo e às diferenças pessoais. Saída da banda e desafios pessoais. Em 1989, após o lançamento de As Quatro Estações, Renato Rocha foi desligado da banda. As razões para sua saída envolveram conflitos internos e problemas relacionados ao uso de drogas, que afetaram sua participação e comprometimento com o grupo. A partir daí, sua vida começou a tomar um rumo mais complicado. Renato enfrentou dificuldades financeiras e pessoais, e a luta contra a dependência química tornou-se um desafio constante. A vida nas ruas. Nos anos que se seguiram, Renato Rocha passou por períodos de extrema vulnerabilidade. Ele chegou a viver nas ruas de São Paulo, enfrentando situações de pobreza e abandono. Apesar de algumas tentativas de ajuda por parte de fãs e amigos, como Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, seus ex-companheiros de banda, Renato não conseguiu se reerguer completamente. Ele também deu algumas entrevistas onde lamentava sua condição e o distanciamento dos antigos colegas de Legião Urbana. Apesar disso, parecia guardar carinho pelos momentos vividos na banda, reconhecendo a importância da Legião em sua trajetória. As circunstâncias da morte. Renato Rocha foi encontrado morto em um hotel no Guarujá, litoral de São Paulo, na manhã de 22 de fevereiro de 2015. Ele tinha 53 anos. Segundo informações da polícia, Renato sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia. Não houve sinais de violência no local, e a causa oficial da morte foi atribuída a problemas de saúde, provavelmente agravados por anos de abuso de substâncias e negligência com seu bem-estar físico. A morte de Renato Rocha trouxe à tona uma reflexão sobre os desafios enfrentados por músicos que, apesar da fama, lidam com problemas pessoais graves. Seu talento como baixista e as contribuições para o som marcante da Legião Urbana permanecem vivos na memória dos fãs. A história de sua vida, marcada por altos e baixos, serve como um lembrete da importância do apoio psicológico e social para artistas que enfrentam adversidades. Apesar de suas dificuldades, Renato deixou um legado musical que continuará inspirando gerações. Sua trajetória trágica, porém repleta de paixão pela música, é parte da história da Legião Urbana e do rock brasileiro. O declínio pessoal e os conflitos com a banda. Renato Rocha foi demitido da Legião Urbana em 1989, após o lançamento do álbum As Quatro Estações. A decisão partiu de Renato Russo, que alegava incompatibilidade pessoal e profissional. Segundo relatos, Rocha estava frequentemente ausente nos ensaios e gravações, além de apresentar comportamento instável, possivelmente ligado ao uso de drogas. Em entrevistas, Renato Rocha afirmou que a maneira como foi desligado da banda foi abrupta e que ele nunca teve uma explicação clara. Ele se sentiu traído pelos amigos, especialmente por Renato Russo, com quem tinha uma relação próxima no início. Em um dos relatos, Rocha disse que o afastamento foi doloroso e que, a partir daquele momento, sua vida começou a desmoronar. Após sua saída, ele se afastou da música por um tempo e tentou seguir outros caminhos, mas sua luta contra a dependência química e as dificuldades financeiras se intensificaram. Dificuldades financeiras e vida nas ruas. Após ser dispensado da banda, Renato Rocha enfrentou uma crise financeira. Ao contrário de seus ex-colegas, que continuaram a colher os frutos do sucesso do Legião Urbana, ele não conseguiu se manter financeiramente. Em diversas entrevistas, Rocha afirmou que nunca recebeu os direitos autorais que acreditava ser devido por suas contribuições nas músicas da banda. Nos anos 2000, ele chegou a ser visto vivendo em situação de rua em São Paulo. Em 2012, uma reportagem do programa Domingo Espetacular, da Record TV, revelou que Renato estava morando nas ruas do Rio de Janeiro. A matéria teve grande repercussão, mostrando o músico em condições precárias e pedindo ajuda para se reerguer. Após a reportagem, amigos e fãs se mobilizaram para ajudá-lo. Ele recebeu auxílio de Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, que tentaram oferecer suporte financeiro e ajudá-lo a voltar a tocar. No entanto, as dificuldades de Renato iam além do financeiro.
ele também enfrentava problemas de saúde e de vícios, o que dificultava sua recuperação. Tentativas de recomeço. Apesar das adversidades, Renato Rocha tentou retomar a carreira musical. Em algumas ocasiões, participou de eventos e deu entrevistas, mostrando-se esperançoso em voltar à música. Em 2013, participou de um projeto chamado Renato Rocha e Amigos, no qual tocou sucessos da Legião Urbana em shows pelo Brasil. No entanto, seus problemas pessoais continuaram a assombrá-lo. Ele lutava contra a depressão e o alcoolismo, além de sofrer com o isolamento. Mesmo com algumas tentativas de reconciliação, sua relação com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá permanecia distante. Segundo relatos, havia ressentimentos e mágoas acumuladas ao longo dos anos. Os últimos dias de Renato Rocha. Pouco antes de sua morte, Renato Rocha estava tentando reconstruir sua vida no litoral paulista. Ele chegou ao Guarujá com a intenção de descansar, talvez, retomar sua carreira musical. No entanto, seu estado de saúde estava fragilizado. Na noite anterior à sua morte, Renato foi visto conversando com pessoas em um bar próximo ao hotel onde estava hospedado. Testemunhas relataram que ele parecia tranquilo, embora visivelmente debilitado. Durante a madrugada, retornou ao hotel, onde foi encontrado morto na manhã seguinte. A morte foi um choque para o público e para seus antigos colegas de banda. Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos lamentaram o ocorrido e destacaram a importância de Renato Rocha na história do Legião Urbana. Causa da morte. Renato Rocha morreu de parada cardiorrespiratória enquanto dormia. A Polícia Civil de São Paulo descartou qualquer indício de violência ou crime. Embora a causa exata da parada cardíaca não tenha sido amplamente divulgada, acredita-se que seu estilo de vida, marcado por décadas de consumo de álcool e drogas, tenha contribuído para o agravamento de sua saúde. Após sua morte, surgiram discussões sobre a importância de oferecer mais suporte para músicos que enfrentam problemas de saúde mental e dependência química. Muitos fãs lamentaram o fato de Renato ter sido esquecido durante tanto tempo, apesar de sua contribuição para uma das bandas mais importantes do Brasil. O legado de Renato Rocha. Renato Rocha deixou um legado musical importante, mesmo com uma trajetória interrompida precocemente. Como baixista do Legião Urbana, ele participou de alguns dos maiores sucessos da banda, ajudando a moldar o som característico que marcou o rock brasileiro dos anos 1980. Entre as músicas que contaram com sua participação estão clássicos como Daniel na Cova dos Leões, Angra dos Reis, Tempo Perdido, Quase Sem Querer. Sua técnica no baixo e suas ideias contribuíram para o sucesso desses álbuns, mesmo que seu nome tenha sido, em algumas ocasiões, ofuscado pelos outros membros da banda. Após sua morte, muitos fãs e músicos passaram a valorizar mais sua trajetória, reconhecendo as dificuldades que enfrentou e o impacto de seu trabalho. Sua história serve como um lembrete das pressões e desafios enfrentados por artistas, especialmente aqueles que lidam com questões de saúde mental, vícios e instabilidade financeira. Reflexão sobre saúde mental e apoio no meio musical. A morte de Renato Rocha trouxe à tona a discussão sobre a necessidade de cuidar da saúde mental dos músicos e oferecer apoio para aqueles que enfrentam dificuldades após o fim do sucesso. Muitas vezes, artistas que alcançam a fama enfrentam uma queda brusca quando o público se afasta e o mercado muda. No caso de Renato Rocha, a falta de apoio contínuo após sua saída do Legião Urbana foi um fator que contribuiu para sua decadência pessoal. Além disso, a luta contra o vício em drogas e álcool é um problema que atinge muitos artistas, especialmente aqueles que viveram o auge da fama em um período em que havia pouca conscientização sobre esses temas. Hoje, sua história é lembrada como um exemplo trágico, mas também como um alerta para que a indústria musical ofereça mais suporte para artistas que passam por momentos difíceis. A memória viva de Renato Rocha. Embora sua vida tenha sido marcada por altos e baixos, Renato Rocha continua sendo uma figura importante na música brasileira. Seu legado vive nas canções do Legião Urbana, que continuam a tocar corações e inspirar novas gerações. A história de Negrete é uma mistura de talento, sucesso, tragédia e lições importantes sobre o impacto da fama e a importância de cuidar da saúde mental. Sua morte precoce encerrou uma trajetória cheia de potencial não realizado, mas também deixou uma mensagem sobre a necessidade de oferecer apoio e compreensão para aqueles que lutam contra seus próprios demônios. Renato Rocha, embora tenha partido, permanece imortal nas notas de baixo que ajudaram a compor a trilha sonora de uma geração.